Ubuntu. Olá a todos. Hoje começamos nossa série de explicações e entendimentos sobre os chakras. Falaremos dos 7 chakras principais, bem como de 2 chakras transpessoais, que são chakras que nos conectam a todos os nossos outros irmãos. Então, iremos falar do básico ao coronário, mais a estrela da Terra juntamente com a estrela da alma e o chakra cardíaco de Gaia. O chakra básico, ele se localiza na região do pubis. Na verdade, ele pode ser acessado pela região do pubis. Ele está localizado no finalzinho do osso do cóccix e ele é apontado para baixo. O chakra básico, assim como o coronário, ele só tem uma emanação. Enquanto o chakra coronário ele se abre para o topo, o chakra básico se abre para a terra. É a nossa conexão com o reino físico, a nossa conexão com a matéria. O chakra básico, ele recebe a energia que o coronário traz do universo, a energia cósmica, através da nossa conexão, passa por um dos nadis, que são os canais principais de alimentação energética, e ele transforma essa energia cósmica em energia de utilização dentro da matéria. Então, ele é um conversor dessa energia. Ele transforma a energia do céu em energia da terra. Ou, melhor falando, ele pega essas duas energias, a que ele recebe do chão e a energia que vem do universo através de um dos nadis, mistura e cria a nossa energia pessoal. Ele também é o nosso chakra de ancoramento, é o que nos conecta ao plano físico, e ele é responsável pelo nosso corpo físico, nosso corpo de manifestação do espírito nesse plano. Ele, como características, tem que ele está ligado à nossa parte instintiva. E o que seria o instinto? Aproveitando que nós estamos tocando nesse assunto. O instinto, ele é o plano de funcionamento dos animais de acordo com a divindade. Ou seja, ele é um programa de funcionamento automático que todo animal possui. Como assim é um plano de funcionamento automático? Ele faz com que o animal permaneça vivo. E animal nos refere a esse corpo, o corpo físico. Então, ele nos dá as necessidades. Necessidade do sono, necessidade da ingestão de alimentos ou da ingestão de líquidos. Ele também nos traz a necessidade de perpetuar o nosso código genético, o código genético do corpo, tá? Porque em verdade o espírito não tem código genético a perpetuar, ele tem os DNAs, por assim dizer, mas que pertencem a ele mesmo, e esse a gente não faz transcrição para ninguém. Agora, o corpo físico não, o corpo físico tem uma série de encadeamentos que ele precisa transmitir, e isso está no programa escrito chamado instinto. Então, todas essas necessidades de sobrevivência fazem parte da vibração, fazem parte da frequência do chakra básico. O chakra básico, ele é o que propriamente se diz, ele é base. Ele é a coisa mais fundamental que nós temos. E por ser humano, a coisa mais fundamental que ele tem é os instintos. O instinto de sobrevivência, que é o que mantém o corpo ativo. Porque nós podemos pegar como exemplo, alguém que esteja em coma ou morte cerebral, e o corpo, nas devidas proporções, continua vivo. Continua tendo crescimento de cabelo, continua crescimento de unha, continua necessitando de ingestão de alimentos, continua eliminando aquilo que já não é mais útil, sendo que a mente não está lá. Então existe um programa automático de funcionamento da máquina
corpo físico, que está regulamentado ao chakra básico. Se a gente pegar e observar isso, só existe um raio cósmico, um raio da grande fraternidade universal que casa perfeitamente com essa vibração do chakra básico, o chakra que é um chakra conectado intimamente com a divindade, mesmo que ela seja de uma forma automática do qual a gente não acessa. Antes de eu falar do raio, eu gostaria de lembrar-vos que o corpo humano ele é perfeito. Ele manifesta aquilo que precisa ser manifestado de acordo com aquilo que trazemos de pensamentos, emoções e sensações. O corpo físico ele diz sim para tudo isso. Então ele é um perfeito manifestador de tudo que está no ponto sutil de nossas intenções. E o básico, ele tem esse mecanismo de gerir essa manifestação. Então, a vibração que deve casar com o chakra básico tem que ser uma manifestação de pureza, porque o chakra básico é puro. Como ele lida com o instinto, e o instinto é um programa de funcionamento automático escrito pela divindade, então o único raio de manifestação que encaixa perfeitamente no chakra básico é o raio branco, o raio da pureza. Como eu falei, o corpo físico ele é perfeito. Ele manifesta aquilo que os demais corpos sutis trazem para ele. Ele diz sim para tudo isso. Então, por isso, ele é puro. Ele é inocente. Ele diz sim para tudo. Então, o raio com a frequência adequada, que se encaixa bem na frequência do chakra básico, é o raio branco, o raio da pureza. Aquele que pertence todo o espectro da luz visível. Porque quando a luz é decomposta, ela é composta em sua forma visível em 7 espectros. Se a gente observar o funcionamento do chakra básico, ele recebe a energia do cosmos, recebe a energia da Terra. Ele mistura essas duas energias e distribui para os outros chakras acima dele. Igual a decomposição que faz a luz ao passar no prisma. Ou seja, a luz branca passa por um prisma e decompõe nas 7 cores. O raio branco da pureza, o raio branco da mestria, o raio branco raio branco divino, ele adentra e separa os outros 7 raios. Então, ele é o perfeito manifestador no chakra básico. Então, o chakra básico tem como vibração cósmica, ou se vocês preferirem, a oitava acima do chakra básico, o raio branco da pureza. O básico, ele tem como essa característica de nos manter vivos e nos manter ligados ao plano físico. E algumas linhas de pensamento atribuem essa matéria a um prendimento, a um acorrentamento na terceira dimensão. Olha, estamos na terceira dimensão, mas somos seres multidimensionais. Essa é apenas uma lâmina daquilo que nós somos. E é necessário essa lâmina para experimentar a vida nessa dimensão. Assim que nós sutilizarmos cada vez mais, o próprio chakra básico vai sutilizar. O chakra básico vai passar a vibração dele para a oitava acima dele, dentro da frequência do raio branco. Então, não menospreze o poder do chakra básico, não se prenda ao fato dele ser um chakra telúrico, porque ele nos conecta à Terra, ele nos conecta à Gaia, ele nos conecta a forças primordiais do qual nós temos que ter acesso, nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter sabedoria para a utilização dela. Então,
Começamos uma meditação no básico e vamos subindo até os demais chakras. E a cada vez que vamos subindo, vamos ativando os corpos do qual ela está conectado. Então, o básico conecta ao corpo físico e a tudo aquilo que ele manifesta. Então, quando pensar no básico, pense com carinho. Ele não está naquela posição à toa. Ele tem uma frequência muito importante e por isso ele manifesta a pureza, ele manifesta o raio branco dentro da fraternidade universal, dentro dos raios cósmicos. Voltamos uma outra vez para conversar um pouco mais sobre os demais chakras e conhecer um pouco mais sobre nós mesmos. Agradeço imensamente por essa oportunidade. Ubuntu e estejam na luz.